Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho. Toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e que nos ajuda a desenvolver o tema proposto. Hoje nós vamos falar sobre imposto de renda e algumas das suas implicações, benefícios e dúvidas. E quem vai nos ajudar com esse assunto é o advogado tributarista Paulo Rogério da Costa, ele que já está aqui do meu lado, participou já uma vez do programa, na verdade como filatelista, que também o é, mas hoje nós vamos falar sobre esse assunto, para muita gente é desagradável, engasga na garganta, mas que é importante saber tirar as principais dúvidas, que é o imposto de renda. Nós voltamos já para o início da entrevista, fique com a gente, só aquele intervalo comercial que é rapidinho e já voltamos. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, amigos, voltamos então para a entrevista, como eu falei hoje, com o advogado tributarista Paulo Rogério da Costa. Meu amigo Paulo Rogério, que já está aqui do meu lado, a quem eu cumprimento. Uma boa noite, obrigado. Sei que você largou o escritório com vários afazeres aí nessa ocasião que é complicada para você. Eu agradeço pela presença e deixo o espaço para você cumprimentar o telespectador. Boa noite, obrigado, Valdir. Ainda mais hoje na data do aniversário do programa. Sei que é uma data comemorativa, eu fiquei muito contente de estar aqui presente. E realmente para nós, profissionais da área tributária, esses 2 meses de março e abril, até o dia 30 de abril, o limite do imposto de renda, é onde você é procurado pelas pessoas físicas no sentido de auxiliá-los à elaboração do imposto de renda. Eu até tenho uma opinião que às vezes para uns eu sou um pouco contra, eu acho que nós deveríamos ser consultados como profissionais de consultoria e não para fazer o seu imposto de renda. Tá? Porque o seu imposto de renda é uma coisa pessoal, personalíssima, cada um tem uma característica própria. E você acaba, às vezes, sabendo mais da vida da pessoa do que a própria pessoa. Tá? Ela teria que tratar hoje o profissional, do meu ponto de vista, a respeito às opiniões contrárias, como se fosse um médico também. Buscar para dar as assessorias,
as orientações, para a consultoria de planejamento, porque o imposto de renda ele é uma obrigação que realmente uma grande parte da população acaba se enquadrando, existem os limites constituídos aí pela lei, mas que ele já vem lá do Império. Você sempre pagou imposto, vai sempre pagar imposto, e o que a gente quer ver é o retorno. Claro, e muitas vezes você vê o descontentamento do contribuinte por não ter a visão daquele retorno efetivo do que você está pagando. Exatamente. E isso é onde eu mais percebo as críticas. Eu vou mandar esse dinheiro para lá e cadê o retorno desse dinheiro? E nesse ambiente as pessoas ficam cada vez mais ávidas em dar um jeito de ver se consegue dar uma enganadinha no leão para evitar que o seu dinheiro vá para um poço que muitas vezes ele considera sem fundo. Esse é o maior erro hoje do contribuinte, porque, primeiro, você estaria infringindo normas tributárias. Claro. Tá? Por isso que eu falo que o profissional hoje ele tem que ser contratado como uma consultoria para fazer um planejamento tributário, que é o mais importante, tá? E evitar essas atitudes, às vezes, ousadas, que acaba hoje penalizando com uma carga de multa de 75% a 225% por sonegação. Tá? E aí tem algumas situações que realmente você percebe que a pessoa o faz por falta de conhecimento, tá? É mal orientada e que não precisaria aquilo para poder realmente fazer o seu imposto de forma correta, pagando o imposto devido. Situações de casal, marido e mulher, então, dependendo da renda desse casal, se for uma renda de locação, ele tem situações onde o imposto ele é muito reduzido, desde que você siga as regras que a legislação permite. De quem aluga um imóvel próprio? Que receba a renda de locação. Entendi. E por falta de conhecimento, ele acaba fazendo errado, vê o imposto ser alto e às vezes tenta fazer algumas atitudes que mais tarde podem ser, e vão ser realmente um dia, pode se passar um período, mas uma hora vai acontecer de quando for punido, vai ser punido e a dor no bolso vai ser muito grande. Porque o imposto de renda é sempre um conjunto de cruzamentos, né? O camarada recebe e um outro paga, né? Então... Hoje a Receita Federal ela tem 31 informações, tá? Que ela é armazenada quase que diariamente ou mensalmente, dependendo dos tipos de informação. Então você tem desde as informações que vão dos cartórios, via as operações imobiliárias, que é chamado DOI, você tem as informações bancárias, tanto de cartão de crédito, que é por bandeira, acima de R$5.000, movimentação mensal. A Receita recebe essa informação. Entendi. Você tem as rendas de locação, que é informada através das administradoras ou profissionais que gerenciam essa administração. Você tem os cruzamentos de despesas médicas, você tem os profissionais de saúde que encaminham também os demonstrativos, as operadoras de plano de saúde, os renavans de veículos, as operações de compra e venda, e aí vai. Quer dizer, hoje a Receita tem uma gama de informações, e hoje eu acho que é uma das, se não for a mais aparelhada do mundo, deve ser uma das que estão a nível de tecnologia mais adiantadas, e então você tem que realmente planejar. Você falou que são 31 informações, são 31 sistemas que se cruzam e que vão fazendo esse armazenamento de dados para verificar se aquela pessoa, se ela demanda um gasto de cartão de crédito excessivo e ela, de repente, não tem uma renda compatível, ela tem uma grande possibilidade de ser chamada a comprovar o da onde veio aqueles valores. Entendi. Então, a gente até comenta que pessoas que hoje resolvem para juntar milhas de cartão de crédito e gastam para a família inteira num único cartão, tem que tomar muito cuidado, porque ela acaba sendo um elemento a mais de fiscalização, porque eu pego o gasto da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, dos meus parentes e pago no meu cartão de crédito. Tá? E eu não tenho renda compatível com aquela fatura. Certo. Tá? Depois você não vai ter como comprovar aquilo ali. Isso que você falou, que é o tipo de coisa mal orientada, né? Sim, porque ela só visualiza ali que ela vai ter chance de milhas para trocar por uma passagem aérea. Só que não percebe o risco que ela corre de estar fazendo
uma situação que pode vir a ser enquadrada como sonegação fiscal. Uma curiosidade até, não sei se só minha, de várias pessoas, você falou que a Receita tem vários sistemas de informação. A gente, o Estado de São Paulo, por exemplo, tem um programa interessantíssimo, chama Nota Fiscal Paulista, que pressupõe ali, além de sorteios e a devolução de certa parcela do imposto, a informação do seu CPF. A Nota Fiscal Paulista é um dos ainda não. Ainda não é utilizado como cruzamento. Porém, o Estado de São Paulo hoje, e a gente vem vendo que cada vez mais os estados estão tão ávidos quanto a União na questão do imposto, o ITCMD. Tá? O Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Então, o Intervivos. O Intervivos ou a questão do inventário que você teria causa mortes. Tá? Quando você faz uma doação em vida, tá? Essa doação, primeiro, ela tem que ser caracterizada para o fisco perante uma operação. Então, você faça um TED, uma transferência bancária ou um cheque nominal, mas o documente. Tá? Se passar de 2.500 UFESPs, vamos falar em número redondo, R$50 mil, o Estado tem a sua cota, que é 4% sobre o valor todo. Entendi. Então, isso era muito utilizado há muitos anos atrás. Você tem sobra de caixa, então me faz uma doação complementar para eu acertar meu imposto de renda. Então, você tem hoje dois cruzamentos. O Estado quer a sua parte, e o Fisco Federal quer a confirmação daquele fato. Não é só lançar na tua declaração, eu emprestei e eu recebi. Ou eu doei e eu recebi. Tá? Se você não provar isso, o fisco realmente pode entender que aquilo se trata de uma sonegação. Tá? Despesas médicas, realmente vem acontecendo muito. O profissional, ele te dá um recibo, tá? Só que o fisco não está só contente com o recibo. Ele quer o efetivo pagamento, a forma como você quitou aquela despesa. Então, isso se faz, se for por cartão de crédito, a tua fatura, por cheque, o cheque nominal. Nunca dê um cheque em branco, não endossado, porque o profissional pode passar para um protético ou para um outro profissional que presta serviço a ele e não vai sair o nome do profissional. E nem paga em dinheiro também. Não em dinheiro. Tá? Porque o dinheiro, ele até... não é que dinheiro não poderia ser usado. Pode, porque ele é meio de pagamento. Mas se você não fizer um saque do banco naquele dia ou no dia anterior, comprovando aquilo ali, o fiscal pode entender que aquele valor se trata de uma sonegação fiscal. Ou seja, eu só recebo o olerite. Meu crédito só entra na conta através de pagamento via o empregador. Não saco dinheiro. E eu vou e pago um profissional em dinheiro. Da onde veio aquele dinheiro? Eu posso, como fiscal, entender que aquilo ali se trata de uma sonegação e arbitrar aquilo como um imposto devido. O camarada pode não estar fazendo nada de errado, né, Paulo? Pode não estar fazendo, mas se ele não for orientado para fazer direito, ele... São as regras que têm que serem adaptadas. Lá na frente o fiscal pode autuá-lo e chamar o de sonegador, acusado de sonegação, e ele não vai ter como provar. Há uns anos atrás, hoje aconteceu uma situação assim. Hoje a classe média tem, em média, 2 filhos. Tá? O que o fisco percebeu? Que estava havendo uma quantidade muito grande de filhos em declarações de várias pessoas dependentes. Primeiro, esse ano já criou a regra dos 16 anos, a partir de 16 ou mais, obrigatoriedade do CPF. Quem tinha mais que 2 filhos foi convidado a apresentar os documentos de comprovação de filiação. E algumas pessoas ficaram, se sentiram assim, como se estivessem sendo inquisitadas a provar uma coisa que é filho dela. Tá? Só que é regra, ou você prova, ou você vai ser glosado e vai pagar o imposto sobre aquele dependente que você não quis comprovar. Pelas contas da Receita, então, o Brasil pode ter muito mais que 300 milhões de habitantes aí, pode ter. Não, a gente tem que se adaptar. É o que eu falei no início, o profissional, nós ficamos estudando, tá, os colegas da área, aí que eu, na realidade, lógico, eu sou advogado, mas também sou formado em ciências contábeis, contador, tá, e os grupos de estudo, todas as matérias falam isso, que hoje você tem que ficar o ano inteiro estudando, porque a carga tributária nossa é uma carga realmente onerosa. Não te dá tempo, ou você trabalha, ou você como empresário, ou você
corre atrás, mata um leão por dia para o negócio funcionar. E cabe aos profissionais que realmente se capacitam e querem prestar esse serviço, buscar saídas. Então, eu não atuo na área de pessoa jurídica, minha área, o foco é a pessoa física, porque realmente é isso. Cada uma situação é uma situação específica. E você tem uma particularidade que o outro não terá, e cada um vai ter uma dificuldade diferente. Tá? Vivenciamos, é lógico, situações que nem hoje. Uma das coisas que a gente percebe que há uma má orientação é na questão da transmissão de bens por inventários. Tá? Ou seja, percebe-se que os herdeiros, os beneficiários, ao não terem assessoria no recebimento desses bens para o seu imposto de renda, tá? O fazem de uma forma errada, tá? Vamos falar assim, errada realmente, que vai prejudicá-lo lá no futuro. Então ele só se preocupa, vou fazer a declaração de encerramento do espólio, encerrei o problema, só que ele vai postergar um imposto às vezes muito alto, que poderia ser um imposto às vezes reduzido naquele momento, porque existe uma questão chamada antiguidade, que para o falecido nós temos algumas situações que às vezes até o isentaria de você passar por um valor maior. Então você tem hoje, a legislação fala que se a propriedade é de 68 a 88, você tem 5% de depreciação por obsolescência do imóvel. 68, 78 anos. Não, é de 1968 a 1988, desculpa. Ano de aquisição. Então você pega um inventário onde a pessoa adquiriu, um exemplo, um imóvel em 1967, a transmissão aos herdeiros será de 0% de ganho de capital. Tá? Quando ele receber aquele imóvel, se ele não fizer essa valorização, a data do herdeiro passa a constar do término do encerramento. Já não é zero. Então, se eu adquirir ele agora, em 2014, um exemplo, um formal que encerrou em 31 de dezembro de 2014, ele começará para mim agora como sendo a minha aquisição. Entendi. Tá? E isso, eu pelo menos por atuar nessa área, eu venho percebendo que há uma falha muito grande de orientação dos colegas advogados que atuam na área de inventário, mas não conhecem de imposto de renda, tá? Dos tabeliões de cartório por não ser serviço deles, deixando bem claro que cada um tem a sua especialização. Tá? Na área de vendas de imóveis, também os corretores, por não serem capacitados, porque a área não é deles, acaba... E o problema dele imediato é vender. Vender, né? Tá? Atender o interesse do cliente, que é localizar um imóvel que lhe agrade dentro daquele custo e comprar. E cabe depois ao profissional buscar realmente aonde ele teria um imposto menor na venda do imóvel anterior. Então, a legislação de ganhos de capitais, puxando o gancho aí, ela já fala em algumas situações que você poderia ter a isenção do ganho de capital ou reduções. O herdeiro que recebe de herança um imóvel ou um bem de capital, como você fala, que não seja um imóvel, seja um bem móvel, alguma outra coisa assim, ele está recebendo como se fosse um presente, ou recebeu uma bênção. Sim, só que fruto de um trabalho anterior, tributado pelo aquele que lhe deixou aquele benefício, mas que ele ainda pode ter algumas situações que virão a penalizá-lo, ou fazer da forma correta que aquilo realmente seja uma herança que não venha criticar o que doou, porque depois ainda deixa um encargo. Isso às vezes a gente percebe porque é falta de realmente de buscar o profissional. Por isso que eu falo que não deveríamos ser elaboradores do imposto, e sim consultores para... Nesse caso, é aquela coisa, todo mundo gosta do advogado, no caso do advogado, do contabilista, alguém que faz. Não, eu confio naquele cara, ele faz até meu imposto de renda, né? Ele passa que é um erro. Eu entendo que é um erro e já fiz uma matéria, inclusive, uma vez saiu na Estância, muitos anos atrás, criticando isso, porque nós não somos conhecedores da vida do contribuinte. Claro. Tá? Muitas vezes ele chega na nossa mesa ou na sala e fala assim, olha, a minha situação é essa. Só que durante um ano, você só vai vê-lo às vezes um ano depois, muitas situações ocorreram.
Se ele não te traz aquela documentação, você tem que ser inquirindo ele toda hora. Isso aqui, isso aqui. Então, pô, mas você é muito chato, você fica me perguntando. Mas é o único modo de você obter as informações. É melhor ele responder para você do que ter que responder para a Receita. Não, se ele te contrata, claro, pressupõe que ele quer que você preste um bom serviço, tá? Como qualquer colega na profissão. Então, eu acho que ou ele confia realmente no profissional e tem que ser realmente as informações precisas e aceitar realmente. Existem situações que simplesmente você fala para a pessoa, olha, desculpa, não vou fazer porque foge realmente a toda a legalidade da situação. Uma vez eu ouvi há muito tempo atrás que, para ninguém tenha dúvida de que é obrigado a pagar, é que o imposto, se não fosse imposto, não teria esse nome, né? Ele é imposto justamente, como você falou, desde a época do Império a gente já paga imposto justamente para fazer aquele ajuste de conta. Essa curiosidade surge assim, mas eu tenho 80 anos, eu tenho 90 anos. O espólio é o imposto do falecido. Certo. E cabe ao herdeiro ou responsável legal, inventariante, continuar fazendo o imposto até o encerramento. A idade pressupõe algum benefício? Olha, o benefício hoje você teria de uma restituição entrar nos primeiros lotes. Do contrário, só isso. Você tem na questão da pensão e da aposentadoria uma faixa que a legislação prevê de isenção só desses dois proventos. Então, isso causa uma certa confusão. Se eu tiver uma renda de locação e tiver uma aposentadoria, tenho mais de 65 anos, eu tenho uma faixa de isenção da aposentadoria. Não da a locação é tributada igual qualquer cidadão. Mesmo que ele tenha 100 anos. 109. Faleceu Dona Ana Canovas agora, era cliente com 109 anos. 109 anos, era sua cliente. Paulo, essa imposição do CPF para maiores de 16 anos já pressupõe que ele também fica obrigado a declarar? Não, só isso não existe obrigatoriedade de declarar, exceto aquelas que a lei prevê. Então, se eu tenho uma renda tributável acima de 26.816,55 no ano anterior, eu estou obrigado, tanto faz eu ter um mês de vida, porque eu posso receber, nasci, tenho renda de locação dos bens que meu pai me deixou, já está lá e eu tenho obrigação de fazer. Tá? Outras obrigações seriam, se eu receber uma doação acima de R$40 mil no ano anterior, receber rendimentos tributados exclusivamente, que seriam as aplicações financeiras, ter um patrimônio acima de R$300 mil no ano anterior. Isso me obriga, independente da idade que eu tiver. O camarada que tem um filho, coloca um apartamento no nome do filho e o apartamento está alocado, o filho de um mês de idade... aí você vai fazer análise. Se ele compensa ser meu dependente, tá? Normalmente não, porque a renda é maior do que o benefício das deduções. Eu tenho um dedutor de R$2.200 por dependente, 3.300 de educação, estou falando em números redondos. Se eu tiver uma renda de 10 mil, já passou 5.500, eu já perdi o benefício. É a análise. Não é à toa que falam que o leão é bravo, né? O leão não é bravo, Valdir. O leão é você saber as regras. Saber as regras. É o que eu expliquei. Eu posso fazer uma declaração separada, que nenhuma falha muito grande. Hoje, os casais, que é uma tendência que vem acontecendo, numa separação, ele tem que planejar. Eu vou deixar a pensão para o meu filho, com o CPF do meu filho. Tá? Então, um exemplo, se ele fizer uma pensão de R$3 mil, ele vai recolher ali em torno de R$60 por mês do carnê-leão da criança ou do dependente, que seria alimentando, porque passou a ser condição de alimentando, e na hora que for fazer a declaração anual, aquele alimentando provavelmente os R$60, que se transformou em 720 no ano, vai ter uma restituição de quase R$400, porque ele faz a declaração simplificada, utiliza os 20% de desconto padrão e vai cair aquele valor. Se ele jogar aqueles 3 mil no acréscimo da renda da mãe, que se ela já tiver numa faixa de 27,5%, você vai pagar 36.027,5%. Então, olha a diferença que dá. Eu vou pagar aqui quase R$8 mil, aqui eu vou pagar R$300 no final
de conclusão. Qualquer coisa relacionada a dinheiro é melhor consultar o advogado tributário. Sai mais barato. Paulo, agora tem jeito da gente transformar toda essa pseudo-frustração assim, de estar pagando imposto e mandando dinheiro para Brasília? Tem jeito da gente fazer isso de uma forma localizada e ver o dinheiro do imposto sendo aplicado diretamente? Eu queria que você deixasse para responder no segundo bloco. A gente faz um pequeno intervalinho, já voltamos já já. É um jeito interessante, você pode ajudar você e sua cidade pagando o imposto que você já paga, mas descontando uma parte para as entidades. O Paulo Rogério vai explicar para a gente já depois do intervalo. Fique com a gente. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade de hoje, entrevistando o advogado tributarista Paulo Rogério da Costa. O Paulo Rogério, que, como o próprio nome já diz, é um advogado especializado nos tributos e na forma de você tratar com o fisco, né? No caso, no momento nós estamos aí durante o mês de abril, com esta obrigatoriedade do prazo de entrega da declaração de ajuste anual, se encerra agora no final do mês, e é importante você saber o que está fazendo em termos de imposto de renda. No primeiro bloco, o Paulo deu inúmeros absurdos, inúmeros exemplos aqui de absurdos, de como você acaba, de repente, pagando mais até do que você poderia pagar, simplesmente por uma falta de uma consulta, de uma consultoria ali, qual é a melhor forma, não é para enganar o imposto de renda, enganar o leão, não, é simplesmente se adequar à legislação. Às vezes a gente fica preocupado também em mandar dinheiro para Brasília, né? Pagar o imposto, mandar dinheiro para Brasília, mas há fórmulas, como eu encerrei o primeiro bloco aqui, deixando no ar a questão, há fórmulas de você cumprir todos os trâmites da declaração de ajuste anual, do imposto de renda, recolher o imposto que é devido pelo seu ganho financeiro e também ajudar a população da cidade. Chama o Destinação Criança, que é um assunto que você se engajou de uma forma pessoal, aí numa batalha pessoal. Eu acho que, como os outros, algumas atitudes você pode fazer, elas são gratificantes. Claro.
Então, no momento que você percebe que um simples explicar para o contribuinte se transforma numa mudança da vida de uma criança, e isso realmente há 5 anos eu abracei a causa, e deixo claro para o pessoal do CMDCA nas conversas que também eu sou o abraçador da causa, mas crítico da causa. Porque no momento que eu ver que aquilo ali fugiu daquela destinação correta, eu vou ser o primeiro a criticar. Então, as pessoas me conhecem, sabem que eu sou um pouco chato demais, tá? E isso daí faz parte da minha postura. Eu acho que hoje, se você tem essa possibilidade de fazer até dezembro uma destinação de 6% do teu imposto apurado, tá? Para o município, isso é importante, porque é um dinheiro que fica na cidade, é gerenciado pela cidade e você não tem que ir buscar esse recurso que às vezes a gente ouve falar e às vezes se confirma nas operações sanguessugas da vida, que você pede 10 mil e chega a 100 reais ao município. Se você deixar aqui R$1.000, esses R$1.000 serão usados integralmente no projetos que participam hoje inúmeras entidades através do concurso de projetos gerenciados pelo CMDCA, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Esses projetos, eles participam por um crivo de pessoas, Receita Federal, tá, funcionários da Prefeitura, profissionais liberais, empresas que são hoje doadoras de recursos, então a ALL Logística, o Banco Itaú, a Telefônica, que teve há uns anos... Esses que já são macro doadores, né? É que eles têm um percentual muito maior, que eles, por ser o lucro real, eles podem também distribuir, só que geralmente o volume deles é um volume expressivo e eles podem carimbar aquela verba no sentido de que eles têm interesse. Então, que nem a ALL, ela buscou desenvolver um projeto na região da Prainha. Certo. Por quê? Porque o problema dela maior são aquelas crianças de vulnerabilidade que estão ali transitando na linha do trem, que estão, às vezes, propensas até a correr um acidente. É o programa do maestro? Não? É o programa da banda Walter Schepes. Da Walter Schepes. Tá, inclusive é um projeto Bom de Banda e Cidadania. Exato. Tá, que foi aprovado, está em execução. Tá? Então, foca realmente, às vezes, aquele grupo de vulnerabilidade. Só para deixar claro para o telespectador, Paulo, a Receita permite que uma parte daquele... Por exemplo, o cara tem R$1.000 a pagar de imposto de renda no ajuste final. A Receita permite que daqueles R$1.000 ele destine uma parte para... Na realidade, não é sobre os 1.000 que fica naquela parcela. Certo. É sobre todo o teu imposto devido. Certo. Então, vamos exemplificar. Você deixou os 1.000, mas eu posso ter um imposto devido de 100 mil, recolhi 99, eu iria ter 1.000 a pagar. Só que a Receita permite que, se eu fizer até dezembro, eu destine 6.000 reais daquele valor. Se eu fizer de março a abril, eu só poderei destinar 3%. Certo. 3.000 daquele valor. Aí você vai me falar, poxa, mas eu só tenho 1.000 a pagar. Se você destinar 3, você vai ter uma restituição daquela diferença, quer dizer, vai para o projeto na cidade e a Receita vai te devolver os 2.000 corrigido pela taxa Selic. Porque você destinou antes. E ainda é uma excelente taxa de retorno. Tá? Então, eu tenho clientes que, às vezes, até preferem aumentar a sua restituição, destinando o valor, tá? Tirando de uma poupança e recebendo depois com a correção da taxa Selic, que hoje é um dos melhores retornos financeiros de investimento. Então, você tem 2 momentos, até dia 30 de dezembro, não só para o Destinação Criança, mas você tem os projetos culturais, projetos de atividade audiovisual e incentivo ao esporte, que são projetos reconhecidos pela Receita Federal. Como é feita essa opção? Você tem que pegar os dados daquela entidade, faz uma guia de recolhimento para aquela instituição. Então, que nem o grupo da Baixada Santista, apoiado pela Receita Federal, tem uma página onde você entra, destinacãocriança.org.br, tá? Você vai escolher o município da região que você pretende fazer aquela doação, emite o boleto e recolhe. Tá? Imediatamente, tendo conhecimento do crédito, aquele conselho municipal local
irá te encaminhar o documento que você vai usar no imposto de renda, tá? Para informar que você já fez uma antecipação. Entendi. Esse é até dezembro, 6%. Você recolhe aquilo que você supõe que seja o percentual. No primeiro momento, em dezembro, você tem que fazer uma regra de cálculo aproximado. Em março e abril, o próprio programa já vai te mostrar o valor exato. Aqueles 3 mil que você deu de exemplo. Entre centavos, o valor, quanto você pode destinar, tá, para aquela entidade que você... É lógico que eu brigo por Guarujá, porque aqui eu resido, minha família aqui mora, eu tenho maior apreço pela cidade, eu acompanho os projetos. Mas cada cidade, a gente, inclusive, eu trago clientes de fora, já trouxe clientes de Manaus, de São Paulo, para destinar aqui, porque aqui eu fiscalizo. Isso serve não só para a pessoa jurídica, serve para a pessoa física também. Hoje a pessoa física é aquele que faz a declaração completa, tá? Ele não serve para a simplificada, porque a simplificada ela abrange todas as deduções de uma forma única. Tá? Mas o profissional, 90%, que seriam os profissionais liberais, que fazem o seu livro caixa da forma correta, que se utilizam dos meios legais para elaborar o seu imposto, cai na declaração completa. Tá? Esse profissional, ele é um potencial destinador. Deixando bem claro, não é doador. É destinador. Destinador, porque ele vai pagar aquele valor, tá? Então ele teria que pagar 3 mil. Se ele pode destinar 1.000, ele vai pagar 2 mil para Brasília e destinar 1.000 para o município. Ele vai pagar o mesmo tanto, só que de uma forma que ele pode acompanhar mais de perto. Ele vai determinar que uma parte daquele, uma ínfima parcela do orçamento da União naquele ano, sim, mas seja destinada àquilo que ele escolheu. Ele é ínfima pela não abraçamento das pessoas à causa, porque a própria Receita Federal de Santos, ela fez um levantamento do potencial que a região teria para destinar, ela resolveria os problemas das entidades de uma forma quase que completa, Valdir. É muito dinheiro que está indo embora por falta realmente de conhecimento e informação. Mesmo a pessoa não tendo feito a opção em dezembro, ainda dá tempo de fazer a declaração de só que agora 3%. Diminui o percentual. Então... É bom que já acorda para o ano que vem. Sim, porque isso na realidade foi assim. O primeiro ano é um trabalho exaustivo, você tem que explicar, você tem que mostrar que você está envolvido e que pretende que aquilo ali dê certo. É como criar um filho. Estou abraçando a causa e quero ver resultado. Hoje as pessoas já me perguntam assim, Paulo, quanto eu posso destinar? Entendi. Já vem deles a indagação. Eu não preciso mais mandar o próprio CMDCA, tem o material informativo, a página tem os projetos que são hoje executados. É uma das cobranças que eu venho feito na administração municipal, que ela tem que dar isso uma ênfase muito maior, porque ela não precisa tirar do orçamento dela, tá? Se isso fosse realmente feito de uma forma divulgando Diário Oficial, na página principal, na própria página de acesso aos funcionários da Prefeitura, antes de emitir o olerite ou emitir o informe de rendimento, aquilo já saísse um vídeo, uma mini aula falando da importância daquele valor. Então, às vezes, a própria prefeita, eu a cobro isso de forma de e-mail. Eu vou me comprometer a fazer uma entrevista contigo para lembrar esse assunto lá para novembro, outubro. Com certeza, porque é um momento que você está fazendo o teu papel de cidadão. Claro, sim. Tá? E de uma forma que você não está tirando do seu bolso, você só está... É a mesma coisa hoje a Nota Fiscal Paulista, que a gente tem aí projetos locais que vem viabilizando recursos para a sua própria obra, o Camp, já hoje, parece que esse mês, pelo que eu soube, o próprio senhor Orlando estava me falando, eles vão receber quase 200 e poucos mil reais, tá, do último semestre, que foi captação que hoje você deixa no teu posto de gasolina, você deixa no comércio, eles passam, recolhem, tem uma estrutura de pessoas para lançar, tá? Isso é o importante, porque a Nota Paulista ela tem que ser lançada do dia 1 ao dia 10 do mês subsequente. Entendi. E você precisa ter gente para fazer isso. Tá? Então, aqui, do imposto de renda, não, você pode fazer naquele momento que estiver encerrando. Você falou que já tem isso como uma causa pessoal há 5 anos. Quais são os resultados práticos, Paulo? Olha, no ano passado, minha meta era 50 mil, eu atingi 51. 51 mil de arrecadação. As entidades de Guarujá voltadas à criança e adolescente? O Conselho Municipal do escritório que eu sou,
tá? Direcionou através dos contribuintes R$51 mil. Minha meta esse ano é de 60 a 70. Eu já arrecadei 35. Tá? Então, eu acho que realmente vai chegar lá, até porque como hábito dos brasileiros... Deixar para a última semana, para o último dia. Infelizmente, você me viu a hora que eu estou saindo, às vezes, do escritório e não tem mais agora dia de feriado, sábado e domingo, tá? Mas eu acho que vai chegar isso aí. Se cada colega, ou se isso se for retransmitido, porque o que eu falo assim, Valdir, é ficar massificando a ideia. Uma hora você vai lembrar, na hora que você estiver fazendo a tua declaração, você vai falar, eu já ouvi falar isso. O que é isso? É verdade. Tá? Poxa, mas é só isso que eu tenho que fazer? Como você falou, é uma informação que precisa ser mais massificada mesmo. Tá, ao invés de pôr, às vezes, informações que não são tão importantes para a sociedade, não estou criticando a postura de quem elabora os meios de comunicação, mas eu acho que é o momento agora de você... Isso daí teria que sair todo dia, tá? Todo dia no Diário Oficial, todo dia na capa, todo dia numa inserção publicitária, ou numa rádio, ou aquilo que fica realmente o que eles chamam de música chiclete. É verdade. Tá? Fazer um jingle chiclete. Eu acho que é o importante. Paulo, eu queria te agradecer, te pedir desculpa de ter tirado você do teu escritório, que eu sei que você não tem tido sábado, nem domingo, nem horário de folga, e te agradecer muitíssimo pelos esclarecimentos, né? E deixar um espaço para você fazer um último, dar uma mensagem final para o telespectador. Na realidade, eu agradeço, Valdir. Eu acho que é um assunto que eu gosto, você sabe, a gente já se conhece. Quando a gente faz alguma coisa que gosta, é fácil de você transmitir. E o que eu quero pedir é isso, que a população entenda que hoje ela tem esses meios de colaborar com as entidades, de transformar o dinheiro do lixo numa coisa viável, que dê um retorno, que a gente faça hoje projetos que os jovens realmente sejam beneficiados, porque algumas situações respeito as posições contrárias, mas não é o momento, mas a maioridade, para mim, penal não é o importante é você transformar aquele jovem. Eu vi a reportagem com a equipe Melo aqui, a importância da disciplina, a importância do esporte. Então, eu acho que isso daí comprova cada vez mais que o esporte é um fator predominante para você direcionar a juventude. Tá? Então, se esses projetos, se essa verba que hoje você simplesmente está destinando, não está tirando nada do seu bolso, tá? Você iria pagar, e puder ficar aqui e colaborar, ir nos locais, eu quero ver o meu projeto, você acaba se engajando no projeto, você acaba, às vezes, fazendo mais ainda do que só aquela destinação. Então, eu quero te agradecer, realmente, é coisa que eu gosto, faço com extrema vontade. Então, muito obrigado. Então, até a final de abril, as pessoas já sabem que podem fazer ainda essa opção. E antes de lá para novembro, nós vamos... O ideal é dezembro. Sempre, o brasileiro é muito de final de reta. Tá certo. Tá? Então, na primeira semana de dezembro, relembrar o assunto, e eu acho que aí o poder público tem que fazer o seu papel, que é um papel dele, que é informar e realmente deixar isso para a população ter o conhecimento. Bom, eu quero te agradecer muitíssimo, mais uma vez, pela entrevista sensata, maravilhosa e esclarecedora. E, como Obrigado a você. Obrigado a você pela audiência. Nós voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.